a sinceridade de Deus para conosco e a sinceridade de nosco para com Deus e também diante dos homens. Aqui em Mateus capítulo 10, versículo 32 diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E é uma palavra tão poderosa porque Deus nos ensina verdadeiramente sermos verdadeiros diante dele, através da sua palavra. E ele aqui diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens. Hoje, nos nossos dias, a maioria confessa diante dos homens. Confessa diante dos homens, né? Que vai seguir a Cristo, que vai servir a Deus, que vai ter o Senhor Jesus como o primeiro em sua vida, que vai o adorá-lo, que vai o respeitá-lo e obedecê-lo, enquanto viver nesta terra. E aqui ele nos explica que é necessário confessarmos diante dos homens que temos um Deus verdadeiro, que servimos um Deus verdadeiro, que servimos a um Deus santo. E eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aí aqui já é o lado dele. Todos aqueles que confessar, né, a Deus diante dos homens, Jesus, né, Jesus confessa diante do Pai sobre cada um, aquele que confessa o Pai diante dos homens. E diz assim: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Essa é uma palavra tremenda, porque tem duas versões, e as duas versões são tremendas. Primeiro, eu tenho que confessar diante dos homens, para que Jesus confesse diante do Pai sobre nós. Depois ele diz assim: qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Tem-se hoje muitos que confessam diante de Deus, né, diante dos homens, que servem a um Deus verdadeiro, mas com as suas obras, né, desmente que serve a um Deus verdadeiro. Porque não adianta eu confessar diante dos homens que sirvo um Deus verdadeiro e com minhas práticas, né, negar esse Deus verdadeiro por onde eu vou, por onde eu passo, aonde eu piso meu pé, aonde eu abro minha boca. E quando Jesus falou isso, mas qualquer que me negar diante dos homens, ele estava falando que não era confessar, porque primeiro ele diz: qualquer que me confessar diante dos homens. Confessar é falar com a boca, confessar com os lábios, né? Só que depois ele: mas qualquer que me negar diante dos homens. Negar em quê? Com as práticas. Negar a Deus não é com os lábios, não é falando, não é pronunciando, é com as práticas. Porque se primeiro eu confesso que vou servir a Deus verdadeiramente, que eu sou servo de Deus, que eu vou ter Deus em minha vida em primeiro lugar, que eu confesso que Ele é o meu Pai, eu confesso que eu sirvo, que Ele é verdadeiro, que Ele vai cuidar de mim.
logo em seguida, né, eu nego ele com minhas práticas. Como? Mentindo, né? Mentindo, praticando algo que desagrada a Deus. São muitas as práticas. O cristão, ele tem que entender a vontade de Deus. Não cristãos têm que ler a palavra de Deus e buscar entendimento na palavra de Deus, o que Deus verdadeiramente está falando. Porque aqui é a revelação de Deus para conosco, para a nossa vida. Não há outra revelação, não há outra profecia. Essa é a verdadeira profecia de Deus para mim e para você. Esta é a verdadeira revelação de Deus para mim e para você. Cabe a mim, cabe a você sentar, ler e buscar entendimento do Espírito Santo para entendermos. E muitos hoje, né, confessaram Jesus como seu Salvador, Salvador da sua alma. Mas com as práticas do dia a dia, da sua vida cotidiana, nega esse Deus que acabara de falar com sua boca, com seus lábios, confessando Ele como o único Salvador da sua vida. Como mentir, como dar mau testemunho, como viver uma vida errônea, como viver uma vida ainda em pecado, viver uma vida totalmente fora dos mandamentos e dos princípios de Deus, dizendo que isso não é pecado, dizendo que aquilo outro não é pecado, e continuando a vida errônea, achando que Deus se agrada, que Deus, né, ali está aceitando, que Deus está ali achando que vai ser, né, tudo normal, que ali vai ser tudo, vamos dizer, apaziguado. Não. Com o nosso Deus é sim, sim, não, não. Não tem meio termo, não tem uma vírgula a menos, não tem uma vírgula a mais, não tem tio a mais, não tem tio a menos. O que Ele falou, Ele cumpre. Porque Ele, né, veio dizendo, eu não vim para anular a lei, mas sim para cumpri-la. Então, Ele vai cumprir. Com quê? Com amor e justiça andando juntos. Amor e justiça de mãos dadas. Amor e justiça trabalhando juntos. Pela minha e pela tua vida. E Ele diz assim, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E essa espada é a sua palavra. Essa espada é a palavra de Deus. Que essa é verdadeira, fiel, digna de toda aceitação. Por exemplo, se um cristão ama a palavra de Deus, ama ler a sua palavra, ama a Deus, mas quando lê algo na palavra de Deus, o qual confronta o seu pecado, o pecado que convive, o pecado que está praticando, o pecado ali que não quer largar, e não aceita aquilo como uma exortação, não aceita aquilo como a palavra de Deus para corrigi-lo, por amor à alma, por amor a própria vida, o qual Deus quer o corrigir, porque Deus tem ele como filho, e como filho amado, ele o corrige, para que o livre da morte. Então, temos que entender que é necessário se arrepender. Se arrepender. Ah, não, porque Deus não é um Deus carrasco. Claro que Deus não é um Deus carrasco. E toda a Bíblia é prova disso. Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus verdadeiro. Deus é um Deus maravilhoso.
E Ele cuida de cada um de nós de acordo com a necessidade que precisamos. Se muitas das vezes tem alguém que vai ouvir esta mensagem, que está ouvindo esta mensagem, e se percebe diante de Deus, você e Deus, que de alguma maneira, de alguma momento, ou circunstância ou situação, algum versículo da palavra de Deus te travou ali, te deixou indignado, te deixou furioso, tenha esta palavra como espelho para a sua alma. Se analise, se analise bem o seu interior. Veja verdadeiramente que esta palavra é uma palavra de libertação, é uma palavra de transformação, é uma palavra de cura, e ela pode curar a tua alma, ela pode libertar do seu pecado, ela pode te libertar do seu eu, pode te libertar dos seus maus caminhos. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse reino está hoje, aberto a mim e a você. A porta da graça continua aberta. Essa é uma das oportunidades que Deus dá para cada vida, para cada alma. Mas é necessário se arrepender e entender que a palavra de Deus é uma palavra que verdadeiramente nos confronta. Nos confronta por quê? Porque somos seres humanos pecadores, miseráveis. E nossa carne só declina para a morte. E quando esta palavra vem ao encontro da nossa alma, verdadeiramente ela quer nos limpar, nos lavar, nos purificar de tudo aquilo que desagrada a Deus. Essa verdadeiramente é a maneira dela tratá-la conosco. É pela lavagem, Ela vem nos fazer uma lavagem da nossa alma. Vem ao nosso encontro. E a palavra de Deus, ela é tão viva, é tão poderosa, que ela, quando nós lemos verdadeiramente ali, refletimos o que ela fala conosco, nós vamos encontrando dentro de nós cada pecado, cada coisinha que é necessário largar, que é necessário deixar, que é necessário abandonar, que é necessário arrependimento, que é necessário confessar, que é necessário deixar. O cristão tem que andar nas pisadas do seu mestre, nas pisadas de Cristo. Tem que andar a cada dia buscando se parecer com Cristo. A cada manhã, a cada dia, a cada segundo das nossas vidas, nós temos que lutar para parecermos com Cristo, porque verdadeiramente Ele é o nosso alvo. Cristo, Ele mesmo é o nosso alvo, qual nós temos que olhar só para Ele. Buscar viver a semelhança dEle. E para andar como Cristo, temos que sermos verdadeiros. Temos que buscarmos a cada dia esta verdade. Temos que a cada dia pedir a Ele: Senhor, purifica-nos dos nossos pecados. Vai resplandecer a luz da Tua justiça a cada dia sobre minha vida. Me ajuda, me liberta, me transforma, me santifica. Me faz santo a cada dia, me ajuda, porque só o Senhor que pode me ajudar. E vamos caminhando nesta palavra, verdadeiramente entendendo que já confessamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador da nossa alma, mas que a cada dia nós temos que perseverar firme na sua palavra, firme com Ele, para que nós não venhamos confessar com a nossa boca e venhamos negar com as nossas obras, negar com as nossas práticas, negar com o nosso mau testemunho, negar
com a vida cotidiana que nós levamos nesta terra, onde hoje o ser humano só gosta de tudo fácil, com facilidade, só gosta das coisas mais fáceis, só gosta de chegar no alvo tomando veredas erradas, sem ir pelo caminho certo. Veredas da injustiça, veredas da imperfeição, veredas do orgulho, veredas, né, de tudo que contamina, né, as nossas almas. E não se percebe, não se dá conta. Vai se passando os dias, vai se passando os anos, e não se percebe que nós não somos diferentes dos homens da Bíblia. Um dos homens assim que eu admiro na palavra de Deus é Pedro. E quando nós lemos ali cada detalhe da vida de Pedro, a gente tem que se colocar no lugar de Pedro e dizer: nós somos melhor do que ele? Nós somos diferentes do que ele? Porque ali verdadeiramente é uma lição para cada um de nós. E nós vemos que ali ele negou Jesus, ali ele, né, falou que não conhecia Jesus, mas Jesus, com seu grande amor, ali o abraçou, ali deu a oportunidade, ele se arrependeu, e ali verdadeiramente ele chegou e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E é assim que nós mesmos somos pecadores, mas a misericórdia de Deus nos alcança a cada dia. O amor de Deus nos constrange a cada dia a confessarmos, a se arrependermos, a chegarmos a Ele, a dizer: Senhor, tem de misericórdia de mim, tem de misericórdia da minha alma, tem de misericórdia, me socorre e me ajuda. E permanecer com Cristo, permanecer na presença dEle, permanecer em comunhão com Ele, porque Ele não veio trazer paz a esta terra, mas Ele veio trazer espada, e a espada é a sua palavra. Quando nós vemos aqui em Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, esta palavra, ela é poderosa. Esta palavra, ela é viva. Esta palavra, ela é penetrante. E esta palavra é para nos curar. Esta palavra é para nos sarar. E esta palavra é para nos salvar. Cabe a mim e a você verdadeiramente dar crédito às palavras desta profecia, ler, ouvir e colocar em prática, porque o fim está próximo. Mas que eu e você verdadeiramente venha ser agraciado com esta palavra, venha ser santificada por ela, e receber do Espírito Santo em todos os momentos, ser agraciado por Ele em todos os momentos, e achar graça diante dos olhos de Deus. Que Deus o abençoe grandemente a sua vida, que esta palavra seja de edificação, porque o Senhor Jesus, Ele nos ama. O Senhor Jesus, Ele nos ama de uma tal maneira que Ele olha para nós a cada dia, né, com amor que nos constrange, por amor a mim e a tua alma.
Que Ele continue te abençoando, em nome de Jesus.